Nação, chegou mais um pro clube dos 100. O Arrascaeta fez seu 100º gol e agora é Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. E ele do Flamengo, cara, com 17 títulos. E ele vai levantar mais esse ano. Bora pro Tá Na Área ver esse recorte de ontem. Flamengo 3, Madureira 0. Um jogo treino, sim. Pensando na quinta-feira, porque a gente precisa ganhar e vai ganhar, e eu acredito que vai ganhar. Quero dar os créditos ao Sport TV, o link é abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho abaixo, já chega metendo esse dedo no like, eu lhe peço, e bora pro vídeo pra gente ver tudo isso sobre o nosso Mengão. Carioca, bora falar da outra semifinal, e aí a gente já coloca o Flamengo com 2 pés nessa final, venceu o Madureira por 3-0. E a gente tem aqui o Clube do 100, só para falar desse recorte recente do Flamengo, né? Os jogadores que ultrapassaram a barreira dos 100 gols marcados. Gabigol com 161, Pedro com 154, Bruno Henrique com 112 e agora o Arrascaeta completou 100 gols com a camisa do Flamengo, um número muito relevante. A gente está falando aqui de 3 atacantes. O Arrascaeta é meio-campista e agora que está batendo pênalti, né? Porque é um meio-campista que não batia os pênaltis do Flamengo até pouco tempo atrás. Mas é isso, uma vitória incontestável do Flamengo para cima do Madureira, né, Basta? O Flamengo que consegue poupar vários dos jogadores, é praticamente um time reserva. Claro que tem algumas posições... Mas começa mal, né? Claro que tem algumas posições que a gente tem interrogações, né, no time do Flamengo, mas olhou para a Recopa, claramente olhou para a Recopa, para esse jogo da volta na próxima quinta-feira no Maracanã. Teve dificuldades, mas é um resultado que garante, né, praticamente garante a vaga nessa final do Carioca. Com todo respeito ao Madureira, era o que a gente esperava, né? O Flamengo, mesmo que esse time reserva, né? Se você olhar o time reserva do Flamengo, metade desse time reserva, se não todo o time reserva, é titular na maioria dos clubes de futebol brasileiro de Série A. Mas hoje não dá pra dizer que Carrascal é titular, vai? Pra não dizer que era todo reserva. Então, eu acho que ainda tem essa dúvida. Porque quando o time for titular, tem o Paquetá, vai jogar em que posição? A gente não sabe, porque o Jorginho estava fora. Tem o Pedro, E o Pedro é reserva ou titular? Hoje acho que é reserva. O último jogo na Recopa foi reserva. Mas tá precisando de gol. Tá precisando de gol. Mas é um Flamengo que a gente espera sempre coisas boas de um Flamengo, mas o primeiro tempo do Flamengo ontem não foi bom. Faltou lucidez, faltou clareza naquilo que pensa de jogo. Eu acho que é isso que vem a tônica do Flamengo no ano de 2026. Falta clareza nos movimentos, tanto ofensivo quanto defensivo. Mas ele volta do intervalo já com 2 substituições pesadas. Samuel Lino e o Arrascaeta, que para mim é uma lenda, né? Um craque. O próprio Felipe falou isso na entrevista. Mas é um Flamengo que precisa recuperar a confiança, porque, tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor time do Brasil, mas sem confiança ele se iguala aos outros. E é isso que está acontecendo. O Flamengo, para mim, tecnicamente, é muito melhor que o Lanús, mas o Lanús competiu mais, foi mais intenso, e por isso que ganhou de 1-0. O Flamengo precisa voltar àquele Flamengo de 2025, organizado, intenso, competitivo, e que tecnicamente sobressaiu aos outros adversários. Até na arquibancada, né, Rafa? De novo, falei há pouco do Fluminense, a lua de mel do torcedor com o time. Não é o que está vivendo o Flamengo nesse início de temporada. Pelo contrário, pelo primeiro tempo que fez, foi vaiado no intervalo pelo torcedor no Maracanã, ficou irritado, queria mais do time. E aí no segundo tempo aparece até do Arrascaeta, que fez um bom jogo ontem, mas ainda também não começou a temporada no nível que a gente sabe que ele pode jogar. E talvez no segundo tempo o time tenha tido mais essa presença, talvez, na área ofensiva, essa intensidade que a gente não tenha visto ainda em outros jogos, né? Sim, e eu acho que foi contra o Flamengo também um Madureira extremamente organizado, né? E um Madureira que faz um trabalho físico muito bom. Porque o Madureira é um time que consegue aplicar intensidade, porque tecnicamente o Flamengo é muito superior. Mas é um Madureira que consegue aplicar a intensidade e que foi conseguindo deixar o Flamengo mais tenso no jogo e sem conseguir aproveitar as oportunidades no primeiro tempo. E é um Flamengo que a gente está discutindo ainda quem vai ser titular ou não, se já tem todas as peças definidas, porque fisicamente o Flamengo não está inteiro. E aí o Felipe Luiz está fazendo algumas mudanças para tentar colocar em campo os jogadores que estão melhor fisicamente, mas eu não consigo ver no elenco ninguém 100% fisicamente. Ainda não tem ninguém que consegue aplicar durante ali os 90 minutos a intensidade que esse Flamengo pode colocar. É um Flamengo que está com dificuldade de controlar o jogo com a posse de bola. No Flamengo que tinha como a posse de bola uma principal arma para a construção das suas jogadas, para ter o controle total do jogo. E tem sido um Flamengo que está deixando muito espaço. E isso tudo, eu acho que tem muito a ver com essa parte física.
falta de intensidade, principalmente nos combates para o Flamengo recuperar a posse de bola, para o Flamengo conseguir ficar com a bola. Então, na arquibancada isso surtiu efeito, porque é um Flamengo que já voltou há um tempinho e aí não está conseguindo evoluir a parte física, não está conseguindo mostrar dentro de campo isso. No segundo tempo conseguiu aparecer melhor, aparecer mais e aproveitar as oportunidades, aí matou o jogo, resolveu o que tinha para resolver. Matou o confronto, né, pra gente colocar assim. Mas assim, mas olha a dificuldade que teve nos primeiros 45 minutos, né, para conseguir sair de uma pressão e conseguir transformar aquele volume ofensivo em chances de fato, chances criadas e em gol. Não conseguiu. Então, assim, acho que é isso. É um Flamengo que a gente está vendo a arquibancada reclamar porque não está nem mais acostumada, né? É uma torcida que se acostumou com resultado e desempenho, principalmente. Era um Flamengo que jogava bem, jogava bonito, envolvia os adversários e que agora, desde que a temporada voltou para esse time titular, para a cavalaria, né, como os nossos setoristas chamam, ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho. Eu fico na dúvida se não é um recorte muito pequeno para uma insatisfação tão grande de um time que acabou de ganhar a Libertadores. Eu não concordo com o que a torcida do Flamengo faz, porque eu acho que tem muito ano pela frente e essa equipe vai entregar. O elenco foi qualificado, o Paquetá chegou, por exemplo. O Flamengo contratou o Vitão ali para preencher uma lacuna no sistema defensivo. O próprio Felipe Luiz, ele faz uma certa comparação, né, para falar dessa pressão. Ele fala que talvez só no Real Madrid haja uma pressão tão grande. Eu acho que até que no futebol brasileiro a gente consegue equiparar, porque a gente falou muito disso sobre o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. São equipes que estão torcidas, que estão tão acostumadas a vencer o tempo todo, que quando, num recorte pequeno, o Palmeiras tudo bem que tem uma temporada inteira sem título no ano passado, mas o Flamengo agora a gente está falando de 2 meses. Tem a perda do título da Supercopa para o Corinthians, tem a partida muito ruim da ida da Recopa Sul-Americana, mas ainda são 2 meses de temporada. Nem isso. De um time que a gente sabe que tem muita qualidade. Você tem dúvida que o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro de novo, por exemplo? Dúvida nenhuma eu tenho. Mas eu tenho uma coisa, hoje eu vim meio áspero. Ácido, amigo. Muito, eu tô ácido, eu tô meio... Sabe por quê? A gente tá em fevereiro. Achei que você ia falar porque acabou o carnaval. Também, né? Mas a gente tá em fevereiro e tem os 20 clubes da Série A, todos os torcedores estão reclamando, todos. Verdade. A gente tá em fevereiro, tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores do Brasileiro e a torcida ontem vai pro estádio, a bola nem tinha rolado ainda, time sem vergonha. É muito imediatismo, gente. É muito imediatismo. O futebol brasileiro como um todo, não só o Flamengo, tá? Sim. Como um todo. O torcedor do Vasco reclama, o Fluminense reclama, do Botafogo reclama, do Atlético Mineiro reclama, já trocou treinador. Exato. O Cruzeiro reclama que tem que trocar o treinador. O do Curitiba reclama que ficou eliminado. O Atlético Paranaense chegou na final, mas tá reclamando. O do Remo, mas perdeu. Mas que isso, gente? Todo mundo reclamando. O meu ponto é isso. Não tem ninguém feliz. Já é exagero do time que não conquistou títulos ano passado. Sim. Vamos pegar o Atlético Mineiro, que teve um fim de temporada decepcionante. Imagina do Flamengo. Aí... Como que esse time aí é um time sem vergonha? Isso pra mim não entra na minha cabeça. Eu fiz um jogo agora do Internacional, já tô trocando, né? É porque eu fui rolando o Instagram, falei, não é possível. Tá todo mundo triste, pô. Aí o Internacional ganhou o jogo, pô, goleada, não sei o que em casa. Aí o torcedor do Inter escreveu assim, pô, mas... tá muito bom essa fase. Falei, ué, se tá boa a fase é porque tá boa. Se tá ruim é porque tá ruim. Os torcedores com medo que vem pela frente. É porque no ano passado o Inter foi campeão gaúcho. Aí esse ano eles estão reclamando da fase já do time. Então, é o ponto. Agora, esse é o baixinhos ácido. O que dá... Gostei do baixinhos ácido. Hoje eu tô meio áspero. Agora, o que dá pra tirar, talvez, Rafa, desse jogo de ontem? Embora a gente esteja falando, né? Começou com um time basicamente reserva, usou os titulares ali no segundo tempo. O que dá pra tirar, talvez, que dê pra ser utilizado contra o Lanús? Porque esse é o foco do Flamengo, o jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana. Olha, eu acho que... o De La Cruz fez um bom jogo. E eu acho que o Arrascaeta também, o que está sendo, para mim, providencial para o Flamengo, para o desempenho do Arrascaeta, é justamente esse controle que está sendo feito dos minutos que o Arrascaeta vai estar em campo. Porque num cenário como o de ontem, por exemplo, o Arrascaeta entra no segundo tempo, ele entra leve. Né? E aí ele dá um ritmo que o Flamengo precisa para aquela partida. Eu acho que o Paquetá, fisicamente, ele está bem, ele é um dos melhores fisicamente do time. Acho que é algo também importante que o Flamengo vai precisar usar esse jogador inteiro.
Algo positivo que não foi de ontem, que não dá pra tirar de ontem, mas que é um jogador que pra mim tá fazendo muita falta, é o Jorginho. Se ele tiver inteiro contra o Lanús, mesmo tendo ficado esse tempo fora, é um jogador que vai precisar ser acionado pelo que o Flamengo tá entregando. Mas assim, eu acho que principalmente o Arrascaeta, o trabalho que tá sendo feito com ele em cautela muscular. Eu não sei nem se isso existe, a cautela muscular. Eu acho que talvez eu esteja inventando essa palavra aqui agora, essa frase agora. Porque, assim, existe uma cautela em relação à preparação física do Arrascaeta. O que já aconteceu no ano passado. Né? Aconteceu no ano passado e que foi fundamental para o Flamengo conquistar os títulos que precisava. Na ausência de um jogador goleador, o Flamengo não tinha referência do ataque e o Arrascaeta assumiu a responsabilidade de se aproximar da área e ser o cara que marcava pelo Flamengo. E isso está acontecendo agora também. Em momentos importantes, quem está ditando o ritmo está sendo a Arrascaeta por conta desse controle de minutagens. Então, acho que de ontem, assim, especialmente, o De La Cruz, eu acho que quando está entrando, está conseguindo corresponder a algo que ele estava com dificuldade de ter sequência no Flamengo. São dois nomes, assim, que eu acho que tem potencial para ajustar o que precisa ser ajustado no Flamengo para o próximo jogo contra o Lanús. É isso, o Flamengo então na quinta-feira tem esse jogo da volta contra o Lanús, né? Precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para conquistar um título. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para os pênaltis. E na próxima segunda-feira tem esse jogo da volta contra o Madureira, que aí o Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença, que estará na grande final do Campeonato Carioca contra Vasco ou Fluminense. Aí, esse aí foi o Tá na Área e o Arrascaeta entra pro clube dos 100. Como você viu no início, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e agora ele, né? Parabéns. Cara, pra ser sincero, no ano passado ele foi o cara que fez mais gol no Flamengo, o artilheiro. Era pra ser o Pedro, mas o Pedro voltou aí de lesão e tudo mais. E a gente precisa de mais gente fazendo gol lá na frente, cara. Isso é o que pecou bastante. O nosso problema ano passado, eu me lembro, que era muitas finalizações e poucos gols. Agora nem tantas finalizações tá tendo. Cara, sim. O pessoal, a gente, torcedor rubro-negro, a gente é muito exigente e a maioria quer as coisas para amanhã, quer as coisas para ontem. Um imediatismo sempre. É fato, sim, que tá cedo demais para cobrar, mas, cara, aquele jogo contra o Corinthians deixa a gente pé da vida, não pode perder pro Corinthians. Mas enfim, tomara que o Flamengo eleve esse nível dele. Eu torço muito, muito. É pro Flamengo começar a entrar no eixo e levar essa Recopa sim, lógico, né? Mas progressão é o melhor pra gente. Tem uma temporada toda ainda pra prestar esse futebol, performar e tudo mais. Beleza? O vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, eu lhe peço, compartilha, comenta, dê seu pitaco, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.